Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Química Fundamental e Instrumental. Antes de começarmos, eu vou fazer uma breve apresentação do meu currículo. Eu sou formado em Engenharia de Aeronáutica e também sou engenheiro químico, tenho mestrado em Ciências e doutorado na área de Engenharia. Então já trabalhei também algum tempo na parte de Química, várias atividades relacionadas também à Química. Então nós começaremos hoje a nossa primeira aula, a aula 1, reiterando que a ideia dessa disciplina não é entrar a fundo, muito a fundo, no assunto de Química, porque ele é muito vasto. Então ele poderia ser um curso muito mais longo. A ideia é trazer conceitos gerais que sejam úteis no dia a dia do engenheiro que não é um engenheiro químico ou um químico propriamente dito. Então hoje começaremos com a nossa primeira aula, nossa apresentação, e já relembrando que além dessas aulas que estarão disponíveis no ambiente Canvas, nós temos as rotas com indicação de leitura, de atividades, vídeos também que são indicados e principalmente em muitas das rotas existem indicação para laboratórios virtuais, simulações para algumas das aulas, que é importante que vocês visitem porque elas ajudam através de simulação, jogos, etc., a ilustrar os conceitos que são vistos nas várias aulas que nós veremos daqui em diante. Então hoje começaremos com o nosso primeiro assunto, aula 1, do que será esse assunto. Falaremos brevemente sobre a Química, faremos a introdução à ciência da Química e vamos apresentar conceitos relativos à matéria e energia. Os conteúdos, definição da Química, sua importância e aplicações, conceito de matéria, propriedades, estados físicos e classificação, e conceito de energia, suas formas e principais fontes. Sobre Química. Em poucas palavras, a Química é a ciência que estuda a estrutura das substâncias, a composição e as propriedades das diferentes matérias, suas transformações e variações de energia. Por que se estuda a Química? Por exemplo, numa área específica, engenharia da computação eletrônica, que é uma coisa que está muito viva no dia a dia da gente, através dos computadores, através dos smartphones. Os avanços em estudos de materiais permitiu a criação de computadores cada vez menores e mais rápidos. Por exemplo, a evolução da válvula para o transistor, isso foi um salto importantíssimo na evolução dos computadores. Criação de discos rígidos e memória de maior capacidade. Telas e vídeo cada vez melhores. Aqui eu coloquei uma citação de um diretor da IBM de pesquisa, que eu vou simplesmente ler para vocês. A Química tem um papel muito importante na computação. É ela que nos possibilita atingir nosso objetivo de aumentar a velocidade de processamento, usando cada vez menos energia. Aqui foi mostrado um exemplo de aplicação em computação eletrônica que isso aí permeia a vida de todo mundo, mas isso se aplica a várias engenharias. Por exemplo, um engenheiro de produção. Qual é o contexto do engenheiro de produção, da atividade do engenheiro de produção na Química? Então, o trabalho do engenheiro de produção principal é garantir que todos os produtos sejam fabricados com máxima eficiência e qualidade, de acordo com protocolos planejados e usando, notem bem, a tecnologia apropriada. Então, isso aqui é muito importante. O engenheiro de produção tem que ter condições mínimas para variar aspectos tecnológicos envolvidos nos processos de produção para poder validá-los, o que inclui também aspectos de processos químicos. Se esse engenheiro for trabalhar numa indústria de processamento químico ou que envolve muitas subtarefas que envolve, por exemplo, tratamento de superfície, combate à corrosão, etc., é importante que ele tenha conhecimentos mínimos, inclusive para poder conversar com os especialistas da área. Então, agora nós vamos ver alguns conceitos relativos à matéria. O que é matéria? É aquilo que corpos físicos são compostos. Substância constituinte, aquilo que ocupa espaço, é conteúdo em contraposição à forma, denominação comum aos objetos naturais que são utilizados ou transformados pelo trabalho do homem, tendo em vista um fim. Substância material,
e o tipo específico ou voltado para uma finalidade específica. Matéria é um conceito que, para boa parte das pessoas, é intuitivo. Segundo o dicionário Michaelis, alguma coisa que tem massa existe como sólido, quando tem volume e forma definidos, ou como líquido, quando tem volume definido, mas não tem forma definida, né, que assume a forma de qualquer container onde esse líquido é colocado, em estado gasoso. Não tem nem volume, nem formas definidas, podendo expandir-se de modo a ocupar todo o espaço de container. De onde é que vem a matéria? Então alguns já devem ter ouvido falar da teoria do Big Bang, a explosão que ocorreu há 14 bilhões de anos. Todos os materiais são compostos por elementos básicos, os átomos, os quais foram todos produzidos nas estrelas. Aqui foi colocado para você assistir um vídeo, mas isso aqui está na rota. Foi aqui um deslize nosso aqui de esquecer de excluir esse texto. Então, nesse vídeo, apresentado pelo professor Marcelo Gleiser, ele dá um histórico sobre a questão da formação do universo e como as diversos elementos, né, os átomos, são formados nas estrelas. Então, nós, literalmente, viemos das estrelas. Bom, propriedades da matéria. São qualidades que podem ser medidas, observadas e que possibilitam a distinção de diversas matérias. Então, existem duas categorias gerais. As propriedades extensivas. Essas propriedades dependem do tamanho da amostra da matéria. Por exemplo, massa e volume. Depende da quantidade da matéria que estou medindo, a massa e o volume. E existem as intensivas. Não depende do tamanho da amostra. Um exemplo clássico é a densidade. Se eu pegar 1 litro d'água, 1000 litros d'água ou 100 mil litros d'água, a densidade é a mesma. A temperatura, né? A temperatura numa sala. Se eu medir numa sala pequena ou numa sala maior, se a temperatura for a mesma, quer dizer, independe do tamanho. Existem também outros tipos de propriedades que são ditas propriedades específicas da matéria. Por exemplo, as propriedades organolépticas. É um nome, digamos assim, mais sofisticado, mas na verdade simplesmente se refere àquelas propriedades que impressionam os sentidos. Cor, sabor, odor, paladar, olfato, a fase de agregação da matéria, se é sólido, líquido, gasoso, etc. Propriedades químicas, elas estão associadas aos tipos de transformação da matéria. Por exemplo, oxidação, combustão, a capacidade ou não de uma substância poder se inflamar, queimar. Propriedades físicas associadas à condição da matéria, mas sem alterá-la. Então, por exemplo, ponto de fusão, solidificação e ebulição. Típicos, né? Por exemplo, a água. A água sempre é água. Quer seja vapor, quer seja líquida, quer seja gelo. Outras propriedades. Característica de condensação, densidade, né, que além de ser propriedade física, é uma propriedade intensiva. Coeficiente de solubilidade. Bom, existe uma série, muitas propriedades físicas. Falando sobre estados físicos e suas transformações, a maior parte das matérias, né, dos elementos, eles existem em 3 estados. O que varia entre eles é a condição onde há transformação. Aqui tem um exemplo para a água, né? A água, quando ela funde, né, ela vai transformar o gelo, né, vai se transformar em água líquida, que com calor pode vaporizar. E no sentido contrário, pode ser condensada e pode ser solidificada. Então, as condições normais de temperatura e pressão, a água vai passar de gelo a líquido a 0 graus e de líquido a vapor a 100 graus. Agora, esses valores, né, de temperatura de fusão e ebulição, que são propriedades também, vão variar de elemento para elemento ou de matéria para matéria.
Existem algumas classificações que nós podemos realizar em relação à matéria. A matéria ela pode ser constituída por apenas uma substância pura, ou por uma mistura delas. A própria substância pura ela pode ser elementar, ou seja, ela é formada apenas por um elemento químico, por exemplo, apenas oxigênio, ou gás oxigênio, ou composta quando ela é constituída por dois ou mais elementos, moléculas. Por exemplo, a água é uma substância pura composta, tem hidrogênio e oxigênio. E as misturas podem ser homogêneas, propriedades físicas constantes e uma única fase, você não consegue distinguir os componentes da mistura, ou as heterogêneas, que têm duas ou mais fases e podem ser as misturas separadas em substâncias puras também. Então essa seria uma classificação genérica aí para matéria. Falando em energia, o que é energia? É a capacidade que um corpo, um sistema de corpos ou uma substância tem de realizar trabalho, ou qualquer coisa que pode ser, digamos assim, explicada como o conceito da física do trabalho, uma força deslocando uma massa. Então qualquer coisa que possa ser utilizada para realizar esse tipo de trabalho chama-se energia. O símbolo, letrinha E, é o tradicional. Uma outra definição é o modo como se exerce uma força, ação, eficácia e eficiência. Então, energia também é um outro conceito que, de certa forma, todas as pessoas têm em mente, que nós estamos apenas formalizando, e alguns tipos de energia que são mais típicos. Por exemplo, energia cinética, associada ao movimento e depende da massa e da velocidade do corpo. Então, ali na figurinha, vocês estão vendo aqui um aviãozinho, ele tem uma certa energia cinética devido ao movimento. Outra energia é a energia potencial. Aqui eu coloquei energia potencial, ela tem vários tipos. Na figurinha nós estamos mostrando a questão da energia potencial gravitacional. Então é uma energia que é armazenada em um sistema e pode ser usada a qualquer momento. Por exemplo, se você está com peso a uma certa altura, se você soltar esse peso, ele vai ganhar velocidade. Essa energia potencial, ela vai se transformar em energia cinética, é nesse sentido. Mas, além da energia potencial gravitacional, que está mostrada aqui associada à altura, né, da aeronave, nós temos a potencial elástica associada a corpos elásticos, por exemplo, uma mola, ou por exemplo, aquele elástico que se usa para prender uma série de coisas, até cabelo, né, é um outro exemplo. A energia mecânica total é definida como energia cinética mais potencial. Temos energia térmica, manifestação de energia na forma de calor devido aos movimentos dos átomos que constituem as moléculas. Essa energia térmica pode ser usada, por exemplo, para você aquecer a água, para ela se transformar em vapor. Esse vapor pode ser utilizado para acionar, por exemplo, um cilindro numa locomotiva e gerar movimento. Energia bioquímica, baseada na força de atração e repulsão nas ligações químicas. Nesse caso, pode haver liberação de calor, luz, etc. Energia elétrica, produzida a partir do potencial elétrico de dois pontos de um condutor, envolve cargas elétricas. A energia elétrica se pode obter através de processos químicos ou processos mecânicos, por exemplo, o que ocorre em hidrelétricas. A energia nuclear é um sistema que utiliza fissão nuclear controlada. Na verdade, esse tipo de energia é utilizada para transformar água líquida em vapor, e esse vapor vai acionar uma turbina, e é a turbina que vai fornecer a eletricidade, né, a energia, né, elétrica, associado a essas transformações de energia nuclear para energia térmica, para energia mecânica, para energia elétrica. Então vocês notem que as energias, na verdade, elas se transformam de uma forma para outra. Isso é bastante comum. Formas de energia, na verdade, aqui seriam fontes de energia, precisamos arrumar esse slide. Nós temos as energias primárias que estão na natureza, como o sol, a água, os rios, dos mares, ventos, madeira, etc., gás natural, carvão,
petróleo, e as primárias podem ser renováveis e não renováveis. Por exemplo, renovável é energia do sol, né? Não renovável, quando se queima carvão, você não tem como substituí-lo. Secundárias surgem depois que as primárias são transformadas. Por exemplo, você pega o petróleo, que é primária, e você faz um processo de destilação lá numa refinaria e obtém gasolina, diesel, né, e etc. Fonte de energias renováveis primárias. Bom, então são aquelas que estão constantemente disponíveis na natureza, né, e se regeneram normalmente em um curto espaço de tempo. Sua captação, seu uso normalmente causa baixo impacto na natureza. Isso depende, por exemplo, de estudos. Uma hidrelétrica de grande porte, por exemplo, pode causar um certo impacto. Mas nós estamos falando o quê? Da energia hidráulica, obtida da força das águas dos rios, energia solar, obtida do sol, eólica, a partir dos ventos, geotérmica, calor interior da terra, né? Biomassa, obtida a partir de matérias orgânicas, e energia gravitacional. Por exemplo, força das ondas dos oceanos, né? As marés, na verdade, são originadas pela força gravitacional lunar. Todo aquele movimento que ela proporciona no mar pode ser aproveitado para ser utilizado. Fontes de energias renováveis não primárias são aquelas que se regeneram muito lentamente e podem se esgotar. Combustíveis fósseis é o exemplo mais tradicional: petróleo, carvão mineral, xisto, gás natural. Energia nuclear, obtida a partir de elementos como urânio e tório, que também podem se esgotar na natureza. E aqui as referências que vocês podem consultar que abordam esses assuntos. Então, reiterando o que foi falado no início dessa aula, agora vocês vão consultar as rotas, né, de estudo, verificar as leituras que têm que ser feitas. Em algumas rotas existem simulações, laboratórios virtuais, que vale a pena fazer, né? E também não deixem de fazer os exercícios indicados. Então, até a próxima aula.